Amém, gente. Boa noite a todos. Graças a Deus que a gente pode estar aqui junto mais uma vez. E eu quero, antes de começar a pregar e de te contar qual texto a gente vai ler, quero orar mais uma vez. Quero te convidar a fechar os seus olhos e desfrutar desse momento. Muitas vezes eu faço essa oração antes do sermão e por mais que eu não gostaria, que essa fosse a realidade, mas eu sei que às vezes passa uma semana inteira sem que a gente ore, sem que a gente fale com Jesus. Eu queria te oportunizar esse momento para que você possa fazer isso. Então pode fechar os seus olhos agora. Tenha esse tempo só você e Deus. E tente falar com Ele da melhor forma que você puder. Fale para Ele o que você está sentindo. Fale para Ele o que te trouxe até aqui. Fale para Ele o que você está pensando. Divida o seu coração com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e que Ele está interessado em te ouvir. Então não tenha medo de abrir o seu coração. Fale para Ele sobre o que você está sentindo, como foi a sua semana, se você tem algum medo, algum temor. Abra o seu coração. Jesus querido, nós queremos, Pai, entregar os nossos corações nas Tuas mãos neste momento. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é uma palavra sobrenatural, Deus. Que toda vez que a gente abre a Bíblia, nós ali ouvimos as palavras de Deus. Eu gostaria que nessa noite o Senhor falasse ao nosso coração mais uma vez, Pai. E que a gente pudesse te ouvir, Pai. Nós leremos um texto que é tão rico, que é tão expressivo, que tem tantos detalhes. Eu gostaria que no meio de nós, Deus, o Senhor pudesse pegar esses detalhes e trazer eles para dentro do nosso coração. E nos ensinar princípios, nos ensinar a Tua vida, Deus. Que a gente possa aprender contigo mais uma vez em nome de Jesus. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para poder ouvir a Tua palavra com muito carinho, Deus, com muita vontade de aprender e com muita disposição em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Quero, então, introduzir, hoje nós vamos começar uma série de mensagens que já foi pregada aqui em 2021 e 2023. Então, como a gente tem uma certa rotatividade dos nossos membros, talvez poucos ouviram, a série se chama Encontros que Transformam. Metade dela foi pregada em 2021 e como eu gostei muito dela, eu estiquei ela em 2023 e preguei mais 4 sermões. Então a gente vai recomeçá-la e eu, no caso, pregarei ela até o final do ano, com exceção dos 2 domingos que o pastor Eliseu vai pregar. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. A gente vai ler o versículo de 1 até 10. A história de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 1 até 10. Olha para o seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Ajuda essa pessoa a abrir o texto, empreste sua Bíblia, seu celular. Não deixe ninguém sem ver o texto. Vai aparecer aqui na tela também, se você quiser. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, qual que é o objetivo dessa série? É que nós possamos observar 9 textos bíblicos nos quais pessoas que encontraram Jesus foram transformadas, tiveram as suas vidas transformadas. Então, a ideia é que a gente olhe para o texto e enxergue o que Jesus causou de transformação na vida dessas pessoas. Vamos ler o texto? Lucas 19, de 1 até 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, entre aspas. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então eu quero que a gente olhe o texto com detalhes, Nós vamos ir passo a passo no texto. A gente vai começar no versículo 3. Volte lá para o início do texto
E no versículo 13 ele diz então que Zaqueu ele era uma pessoa baixa, né, de pequena estatura, e vai dizer que ele então não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo porque tinha uma multidão, tinha muita gente ali e ele então não conseguia enxergar. E vai dizer então que ele correu, né, ali adiante e ele subiu então em uma árvore para tentar ver o Senhor Jesus. Então, nosso primeiro ensino, né, nosso primeiro aprendizado desse texto nessa noite é o seguinte, é uma pergunta, tá? Preste bem atenção, a pergunta é: o que te impede de ver Jesus? O que te impede de ver Jesus? Né? No caso de Zaqueu, ele era baixinho, tinha muita gente no caminho. Esse era o impedimento dele. Só que, obviamente, usando aqui uma linguagem alegórica, figurada, a gente olha para o texto e a primeira coisa que eu me pergunto quando eu olho para esse texto é: o que me atrapalha quando Jesus está passando tão perto de mim? Né? E eu já expliquei isso em alguns momentos. Nós hoje temos, a Bíblia diz, acesso ao Pai, um acesso direto. Nós podemos orar, nós podemos conversar com Ele, nós podemos chamar Ele, Ele nos responde. A pergunta é: o que nos impede de fazer esse chamamento? O que nos impede de olhar para Jesus e dizer: Jesus, me socorre, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu preciso conversar contigo, eu preciso da tua visita. O que te impede de ver Jesus? E a segunda pergunta, ainda no primeiro ponto, é: o que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer, então, para ver ele? No caso, Zaqueu correu e disse: eu vou subir numa árvore, porque mesmo sendo baixinho, assim, eu passo acima de todo mundo. Mesmo que eu não enxergue estando aqui embaixo, se eu subir, eu vou enxergar estando lá em cima. Então, eu vou te dar algumas ideias. Uma das coisas que nos impede de ver Jesus, e eu já comentei em alguns sermões, para mim, pessoalmente, por exemplo, pode ser a preguiça. Aquela coisa de: eu amo Jesus, eu quero muito fazer o devocional, eu quero ler a Bíblia, mas eu não gostaria que para isso eu tivesse que acordar 15 minutos mais cedo. E nós trocamos, então, muitas vezes, um encontro que poderia ser tão gostoso com Jesus por mais 15 minutos de cama. Ou muitas vezes a gente tem um horário de intervalo no almoço e a gente diz: não, mas eu queria terminar um seriado que eu estou assistindo. Ou eu queria fazer mais alguma coisa que eu planejei. E a gente sempre vai achando, gente, coisas que são mais importantes. E Jesus está passando. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu estava ali, Jesus estava passando. Jesus estava passando, não dava tempo de ele ficar pensando muito, ele correu e disse: eu vou subir e vou resolver isso aqui agora. Segunda coisa, muitas vezes o que nos impede de ver Jesus, ainda no primeiro ponto, né, um subponto, é a falta de fé. Temos a plena certeza de que Jesus é Deus. Temos a plena certeza de que se a gente chamar Ele, Ele vai responder. Confiamos nele, acreditamos nele, depositamos a nossa vida nele. Por que eu gosto de insistir nesse ponto quando eu tenho oportunidade? Porque eu penso que a fé ela é esse elemento que conecta o nosso coração ao coração de Deus. E sem ele é como se a gente estivesse falando com a parede. Aí você diz: mas Deus não está ouvindo? Não é isso que a nossa teologia vai dizer, que Deus ouve sempre? Ele ouve sempre. Mas a pergunta é: eu acredito que Ele está ouvindo? Eu estou, de fato, me conectando com Ele? Eu estou tirando do caminho aquilo que me impede? Eu estou dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Porque eu gostaria que você entendesse a diferença de uma oração feita com essas frases, daquela oração, não que Deus se importe, né? Mas daquela oração assim: Deus, eu não sei se o Senhor está aí, mas eu queria falar com você. A gente já orou assim em algum momento. Mas agora pense a diferença você orar e dizer: Deus, te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor se importa com a minha vida. Eu sei que se eu abrir o meu coração, o Senhor quer ouvir e quer saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que para mim é importante. Eu quero poder falar do meu coração para o teu. Eu acredito que o Senhor está me ouvindo. Muitas vezes pode ser a indiferença. Nós somos cristãos, às vezes, há muito tempo, né? Pensando em alguns aqui dentro. E às vezes fica aquela coisa de: depois. Isso se torna indiferença. O que é indiferença? É o tanto faz. Deus está ali do lado. Tanto faz. A gente nunca diria isso, a gente não tem coragem de dizer isso. Mas muitas vezes a gente experimenta isso. Quando a gente olha para a nossa Bíblia, eu digo: puxa, não fiz meu devocional hoje. Mas agora eu estava indo fazer tal coisa, depois eu faço. Isso é uma forma de indiferença, né? De deixar a Bíblia ali e de seguir a nossa vida. Ou pode ser muitas vezes um pecado que a gente esconde, né? A gente chama de pecado oculto.
ele nos faz muitas vezes nos sentirmos isolados, escondidos, precisando esconder a nossa vida, precisando não deixar que as pessoas vejam quem nós somos, o que está acontecendo, porque a gente está com vergonha. Então, todas essas coisas, entre muitas outras, elas fazem o quê? Com que a gente vai se escondendo, mas Jesus está passando. E ele justamente está passando para nos dar uma nova oportunidade. E aí entra essa ideia, né, de nós falarmos de encontros que transformam. Zaqueu, ele se encontrou com Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de engano, mas ainda assim a Bíblia diz que ele correndo para ver Jesus por causa dessa curiosidade, e a pergunta é por quê? Né? Por que ele correu? E uma das respostas para mim é porque ele viu a chance de uma nova vida, a chance de ter a sua vida transformada, a chance de poder recomeçar e a chance de poder fazer tudo de novo. Minha pergunta para a gente encerrar esse primeiro ponto, hoje eu tenho bastante pontos, então eu vou ser mais curto neles. Minhas perguntas para você nesse primeiro ponto é: que tipo de vida você está vivendo? E eu gosto que você pense isso comigo e que você entenda que ambiente é esse. O ambiente da igreja é um ambiente de reflexão. É um ambiente onde nós chegamos, colocamos a nossa vida diante de Deus e perguntamos para Ele e para nós mesmos, né, o que nós chamamos de autorreflexão. Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para que lado que eu estou indo? Que escolhas que eu estou fazendo? Onde que eu tenho usado o meu tempo, meus recursos, minha inteligência? No que eu estou trabalhando? Faz sentido isso que eu estou trabalhando? Faz sentido isso que eu escolhi? Faz sentido a forma como Gente, todos nós temos 24 horas. Né? Nunca existiu na história da humanidade alguém que ganhasse de Deus mais tempo ou menos tempo. Nós podemos ter mais dias, é diferente, mas o dia só tem 24 horas. Então todos nós precisamos escolher todos os dias como vamos usar esse dia. Mesmo que tenhamos trabalhos fixos, mas ainda assim nós temos tempo livre. Ninguém trabalha mais que 12, 14, no máximo, horas por dia. Ou se trabalha mais do que isso, depois vai ganhar bastante folga. Ou seja, você vai ter tempo. E você vai escolher como vai usar esse tempo. E é lá que a gente se perde, porque a gente pega esse tempo que sobra e acaba fazendo coisas que não são inúteis, que são horríveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente deixa Jesus passar. E quando vê, já passou ele, já passou a multidão, passou todo mundo e a nossa vida não foi transformada. Então a minha pergunta é: o que te impede de ver Jesus? O que pode estar atrapalhando você de se aproximar dele e de ter uma nova vida? Reflita sobre isso, e se Jesus está te cutucando aí, você vai tentando responder para ele no meio do sermão. Em segundo lugar, vá para o versículo 5, desce um pouquinho no nosso texto base, Lucas 19, 5. Ele vai dizer: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, né, e falou direto para o Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu, desça depressa, agora, eu quero ficar na sua casa hoje. Eu gosto desse convite de Jesus, e um dos ensinos para mim nele, eu gostaria que você notasse, é: Jesus é quem escolhe o pecador e não o contrário. Porque muitas vezes nós temos uma linguagem, né, nós cristãos há mais tempo, a gente diz: não, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu escolhi, quando eu decidi, ou a gente usa o termo que não é bíblico, aceitar Jesus. Se você for perceber, eu não costumo usar essa linguagem, né, isso não é bíblico. Na verdade, é Jesus quem nos aceitou primeiro lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. A Bíblia diz em João 3,16 que ele morreu pelos nossos pecados, ele deu a vida do Filho dele pelos nossos pecados. Então, na verdade, é ele quem escolhe nos aceitar, é ele quem toma essa iniciativa, é ele quem diz assim: ó, eu estou aqui, eu estou te convidando. É ele, então, quem escolhe o pecador e não o contrário. Nós, o que a gente faz? Nós, é claro, tomamos uma decisão de dizer: Deus, obrigado por ter me encontrado, e sim, eu quero essa escolha. 2 textos para ajudar você a entender isso. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu quando? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós, então, nos tornamos filhos por causa de uma escolha que Deus fez muito antes, conforme o bom propósito da sua vontade, ou seja, do próprio Deus, para o louvor também da glória dele, né, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Tudo veio dele. O processo, a entrega, tudo veio dele. O que a gente faz? A gente diz, Deus, obrigado por ter tido misericórdia de mim. Obrigado por ter pensado em mim. Obrigado por deixar um caminho aberto para mim. A gente diz, Deus, então eu vou entrar nisso. Agora abra João 15, 16. João 15, 16. João 15, 16. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Então eu quero que você entenda isso. Há um Deus bom, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos conhece antes de a gente conhecer Ele, um Deus que sabe da nossa história antes que nós saibamos quem Ele é. Porque Ele já estava lá, nós viemos depois. E esse Deus, Ele diz assim, eu conheço você. E Ele fala, como falou para Zaqueu, eu quero ir na sua casa, eu quero jantar com você, e eu quero que a gente tenha um tempo junto. Então, Deus nos escolhe primeiro. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então lembre-se disso e grave isso. Jesus, ele viu você passando, não o inverso. E ele disse assim, ó, eu quero te encontrar. Para mim, esse raciocínio ele sempre é muito importante porque não existe autoconversão. Não existe um processo onde você acorda um dia e diz assim, resolvi virar crente, né? Usando uma linguagem não vulgar, mas uma linguagem popular, né? Que seria essa linguagem do crente. O que acontece é, pessoas oram por você. Pessoas convidam você. Pessoas convidaram você. Pessoas disseram assim, ó, vamos à minha igreja. Pessoas no seu trabalho disseram assim, eu quero te apresentar Jesus. Pessoas na sua família disseram isso. E eu gosto de lembrar disso porque isso remete à minha história. É uma pena, né? Não era o foco aqui do sermão, mas eu já citei isso há uns anos atrás. Eu tenho uma carta, minha mãe já é falecida, mas eu tenho uma carta escrita à mão, 1992. Uma tia minha que morava em São Paulo se converteu e escreveu para minha mãe, à mão, dizendo, olha, eu conheci uma igreja em São Paulo, minha vida mudou, toda a minha família, por parte de mãe é católica, de origem italiana, todas as filhas, né, com o nome de Santa Católica, todo mundo veio desse contexto, meus tios todos iam ser padres, e aí, de repente, ela rompe com isso, naturalmente, né, e diz, olha, eu conheci uma igreja, minha vida mudou. E ela escreve tudo isso, uma página e meia, diz, olha, está aqui o endereço da igreja em Porto Alegre, né, nós éramos de Porto Alegre, ela diz, vai lá conhecer. Resultado, minha mãe foi. E depois eu tenho uma outra tia, né, que é conhecida de alguns aqui, a tia Gema, que foi quem de fato nos levou até a igreja, uma outra igreja já em outro endereço, outro contexto. Então, assim, gente, eu era um menino, eu tinha 8 anos. A minha vida foi completamente transformada, o meu futuro foi completamente transformado, a minha história foi completamente transformada, porque mulheres um dia se encontraram e falaram sobre Jesus. E eu não fazia nem parte disso, eu era uma criança. Em 1992 eu tinha 6 anos. E eu me lembro de ter ido nessa igreja que minha tia convida na carta, eu era pequenininho, e eu me lembro de algumas cenas. Então, uma decisão que a minha mãe tomou lá atrás por mim, e hoje ela nem está aqui mais para ver essa decisão, o que ela gerou na minha vida, mas essa decisão transformou completamente a minha história. E hoje eu tenho uma vida, uma família, uma esposa, uma filha e uma igreja que eu amo tanto. Hoje eu não estou na sarjeta, que era o lugar que eu estaria, né? Hoje eu não estou entregue a vícios, que era onde eu estaria, né? Para aqueles que conhecem um pouco da minha história, onde meu pai está hoje. Então, ou seja, foi como se através dessa conversão, dessa entrega, desse achar de Jesus, né, que me achou, ele, sei lá, ele fizesse um desvio ali na rota, sabe? E abrisse assim e dissesse, Caio, você pode sair dessa estrada que você está indo, que vai te levar para a morte, e eu vou te levar para uma estrada que vai te levar para a vida. E aí isso foi mudando completamente a minha vida. E aí aquele menino, né, lá da periferia, começa a conhecer um mundo que hoje é tão grande,
né? E essa semana eu estava contando para alguém das viagens missionárias que eu já fiz. Na sexta-feira eu estava contando para uma pessoa. E eu que fui nascido, né, e criado ali no centro de Porto Alegre, depois aqui na Vila Farrapos, na época que nem existia a Arena do Grêmio ainda, era só mais uma vila em Porto Alegre. De repente eu me pego viajando numa viagem lá para a África do Sul, para Moçambique, anos depois para o Camboja, para a Tailândia. Eu nunca imaginei pisar no continente asiático. E hoje 4 vezes para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei poder ter ido tantas vezes. E Deus me achou. Deus me achou e Ele me viu e Ele disse, olha, eu vou transformar a sua vida. Aí você me pergunta, Caio, mas você fez alguma coisa? Eu disse, Deus, por favor, faz isso. Foi só o que eu consegui fazer. Eu não consigo ajudar Deus. Essa tem sido a minha oração. Hoje de tarde eu orei isso. Então, ou seja, 20 e tantos anos depois da minha conversão, eu digo a mesma coisa para Jesus. Jesus, eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Eu consigo estar aqui, é o melhor que eu posso te dar. Eu consigo caminhar contigo. Eu consigo te dar louvor, te dar glória, devolver meu coração para ti, mas eu não consigo te ajudar. O senhor vai ter que fazer sozinho algumas coisas. E aí Deus diz, não se preocupe, eu consigo. Eu consigo. Deus pode tudo, não pode? Mas o nosso espaço, o nosso papel no meio disso tudo é fazer igual Zaqueu, é dizer, Jesus, obrigado por ter me encontrado e faz alguma coisa na minha vida. E aí Jesus não vira as costas e diz, eu vou saber quem é Zaqueu, eu tenho mais o que fazer. É isso que a Bíblia diz? Não, Jesus diz assim, a gente vai jantar junto hoje. E aí a gente continua o texto, vai para o versículo 7, e você vai começar a ver as mudanças e as implicações que isso gera. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Por que começou a se queixar? Você precisa entender o contexto do texto e da época. O texto dizia assim, ele se hospedou na casa de um pecador. A Bíblia diz que Zaqueu ele era um coletor de impostos, né? Chefe de coletores de impostos, ou seja, coletor de impostos era uma pessoa mal vista na época, não que hoje não seja, mas hoje o processo ele é automatizado, né? Você paga um boleto e você não vê uma pessoa. Mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos um coletor da Receita Federal que viesse aqui buscar o imposto dele, a gente não ia gostar dele. É mais ou menos isso. Essa pessoa ela era mal vista. As pessoas não gostavam dele, elas se chateavam com ele. E dentro do contexto religioso, você tem que entender a sociedade da época. Ela era uma sociedade religiosa, estruturada em cima da religião. Todo o povo judaico, toda a história de Israel, a partir do momento que Deus dá a lei para frente, toda ela é regida e guiada por leis que são espirituais. Então as coisas elas se misturavam. Tanto que antes, né, da vinda do rei Saul e do rei Davi, existia uma forma de governo que é única, chamada de teocracia, ou seja, o governo de Deus. O povo era guiado direto pelas leis de Deus sem que houvesse um líder. Mas, né, ele se perde e diz, não, a gente quer um líder, e aí começa toda uma história que não é a do sermão. Mas então, voltando para o ponto, ele se hospeda na casa de um pecador, e aí todo mundo fica horrorizado, dizendo o que esse ser que se diz, porque na época ainda não as pessoas não aceitavam Jesus como Deus encarnado. Mas o que esse ser que se diz o Deus encarnado, Jesus, o que ele vai fazer na casa de um pecador, de alguém que não faz parte da nossa religião, do nosso círculo de religião, de alguém que não faz parte do nosso universo? Por que ele não vai na casa de nós, de um líder religioso? E aí, eu vou responder isso depois em outro texto, não vou tirar a surpresa do próximo, mas só vamos ficar... Aqui eu só quero, nesse quarto ponto, fazer uma rápida observação, que é... Então todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, ele vai lá e se hospeda na casa de um pecador. Preste bem atenção. O povo opina, mas a opinião de Jesus é que importa. Grave isso. A opinião de Jesus é aquela que importa. Eu acho esse versículo tão atual e tão parecido, né, com a igreja hoje. Nós temos muitas vezes tantas opiniões de pessoas que não vêm de parâmetros que são bíblicos e que acabam gerando conflitos e problemas. Então as pessoas elas opinam muitas vezes sem pensar, sem perceber, sem olhar por trás se o que elas estão falando está vindo a partir da Bíblia ou não. Então, uma pergunta, né, em tom de crítica. Vocês já perceberam como hoje nós nos sentimos no direito de opinar sobre tudo? Tudo, gente. Tudo. Então vou fazer uma breve enquete. Quem aqui tem alguma rede social? Não vou brigar com vocês, não se preocupe, pode levantar a mão. Às vezes eu brigo, hoje eu não vou. Eu tenho algumas, né? Não se preocupe. O que acontece lá na rede social? Hoje tinha uma postagem muito interessante, vou citar para você. Era uma pessoa, claro, 98% dessas postagens hoje, elas são mentirosas, né? Elas criam problemas para criar engajamento e ter assunto, isso aí
também não é nossa história aqui, mas elas não são verdadeiras. Aí era uma pessoa reclamando, dizendo assim, acordei cedo por 5 anos, fiz faculdade, diploma, tal, para ter hoje um curso superior e ganhar 3 mil reais. Aí fui pedir para o serralheiro fazer o meu olá, Ednei, dinheiro. Fui pedir para o serralheiro fazer o meu portão, me cobrou 700 reais por 3 horas de trabalho. Aí 20 mil comentários, era uma zona de guerra aquilo dali. E aí, óbvio, quem que entra no meio? PT, Bolsonaro, olha, todo mundo que não tem nada a ver com o assunto, me explica o que o PT tem a ver com o fato da menina ter feito faculdade e o cara ser serralheiro. Essa é uma conversa que não é sobre política. E, na verdade, era só um print, gente. E aí as pessoas ficam se degladiando. Aí um diz, mas não, aí um diz não te mete, o outro ganha quanto ele quiser. E vai, gente, e vai. E aí, é claro, eu fico só de fora. Eu sou aquele que fica vendo a briga e não me meto, né? E aí eu fico só de fora, eu tô olhando e digo, tchê, barbaridade, mas isso não faz sentido. As pessoas estão ali se degladiando por uma postagem que provavelmente é falsa, ou que só é feita para engajar. E tem umas opiniões assim violentas, agressivas, e todo mundo é especialista em tudo, a gente não pode esquecer disso, porque agora todo mundo é especialista em tudo, especialista em mercado de trabalho, especialista em profissões, em faculdade, e aí eu digo, aí já vem um contou uma história, não, porque meu pai é pedreiro, ganhou 15 mil para fazer um banheiro, é muito engraçado, porque, sabe, parece a discussão que a gente fazia, não sei quem aqui pegou isso, né? Mas quando você ia para uma pracinha e ficava, às vezes, de noite conversando com os amigos, aquela discussão da pracinha, ela agora está lá nos comentários e todo mundo tem opinião sobre tudo. Só que qual que é o problema disso? A gente conversou sobre isso no sermão passado. Tudo vira problema, tudo vira briga, né? E aí fica naquela coisa, a gente fala de política, fala de quem morreu, de quem está vivo. Eu falei do dólar, né? Por que o dólar sobe, por que o dólar desce, por que a gasolina subiu, por que desceu? Aí volta a falar de governo, de política, a culpa é desse, a culpa é daquele. E a gente faz isso muitas vezes dentro da própria igreja, com as pessoas da igreja. A gente acha que Jesus ele não pode, então, amar alguém diferente, alguém, né? Vamos usar o termo pecador, a gente se incomoda. Mas a minha pergunta para você, se Jesus não amar o pecador, ele vai amar quem? É quem que sobra nessa matemática? Porque nós, aqueles que somos cristãos há mais tempo, nós também somos pecadores. Essa é a teologia equilibrada e correta. A diferença é que nós somos pecadores remidos. Nós sabemos quem somos, nós buscamos em Jesus essa remissão. A gente diz, Jesus, eu sei que eu estou devendo, agora me perdoa. Essa é a única diferença, tecnicamente falando, diante de Deus. Nós sabemos e nós buscamos essa ajuda, e a gente diz, Deus, perdão pelos meus pecados, me ajuda. Essa é a única diferença. Amém? Vamos caminhar no texto, versículo 8, ele vai dizer, Lucas 19, versículo 8, só um segundo. Versículo 8, ele vai dizer, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Preste bem atenção, aqui começa, de fato, a transformação gerada na vida de Zaqueu. O encontro que ele teve com Jesus imediatamente tocou o coração dele e fez com que ele desse uma resposta. E essa, para mim, é uma das respostas mais impactantes do Novo Testamento. Pense comigo. Ele não precisava devolver. Ele podia só dizer assim, Jesus, obrigado, a partir daqui a minha vida vai ser diferente. E vamos deixar para trás o que passou, mas ele ficaria com o patrimônio. E ele disse, não, eu vou devolver esse patrimônio, porque ele não tem mais a ver com aquilo que eu estou aprendendo, não tem a ver com Deus. Então, nosso próximo ponto é restitua o que você fez de mal, né? Ou o mal que você fez. Nós temos aqui na igreja um programa chamado Celebrando a Restauração, né? Nós fizemos ele em 2022 e as meninas fizeram um segundo grupo em 2023. Esse programa ele é baseado naqueles mesmos 12 passos, né, do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. E dentro desses passos, 2 deles dizem assim, ó, passo número 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. É muito legal quando a gente chega nesse passo, né? Eu e a Renata já lideramos alguns grupos disso.
Então, o que a gente faz ali? A gente faz uma lista, sem medo, né? Ah, mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? A gente faz uma lista. E no 9, que seria daí o próximo passo, lembrando que é um passo de cada vez, no 9 a gente faz assim, ó, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse em prejudicá-las ou a terceiros. Então, sempre que possível, porque às vezes você quer fazer uma reparação com alguém que morreu e não tem como fazer, a pessoa morreu. Então não dá para ir lá e dizer, olha, me perdoa e tal, estou te devendo, estou pagando. Você não tem como levar no cemitério o dinheiro. Então o que a gente precisa fazer? Sempre que possível, a gente vai lá e restitui. Então qual que é o conselho aqui? O que eu entendo que Jesus está ensinando e a postura de Zaqueu está nos ensinando. Gente, não existe coisa melhor do que você dormir à noite sem saber que alguém está incomodado com você porque você deve. Amém? A vida não é fácil. Vamos começar por essa parte para entender o ponto. Todos nós temos momentos ruins. Praticamente todos nós já tivemos dívida em algum momento. Praticamente todos nós já precisamos, às vezes, né, pedir um arrego, que a gente fala, olha, posso te pagar mês que vem, semana que vem, ano que vem. Todos nós já devemos ter pago juros em algum momento da vida, em alguma situação. Né? Mas o ponto não é esse. O ponto é, se você fez mal para alguém, vá lá e pede desculpas, pede perdão. Se você deve para alguém, paga. Se você não consegue pagar, explique a situação. Sabe aquele ditado, devo, não nego, pago quando puder? Ele não é bíblico, mas às vezes ele faz sentido. É muito melhor do que ignorar a pessoa, bloquear a pessoa, não falar com a pessoa. Então seja uma pessoa decente, vai atrás e diga, olha, hoje eu não tenho como pagar, eu posso pagar em tantas vezes, ou eu posso te pagar a partir de tal data, eu posso te pagar com o 13º. Por que eu estou dizendo isso? Isso é um bom testemunho, gente. Isso é reconhecer que a gente fez, às vezes, o que não devia e restituir. E dizer, olha, eu quero acertar a minha vida, porque eu quero dormir bem à noite sem ter aquela sensação ruim de que eu estou devendo. Esses dias eu estava com um amigo empresário e eu disse para ele, olha, teu telefone toca menos hoje, né? Antes tocava bastante quando a gente estava junto. E ele disse, é porque antes eu devia para todo mundo. Ele falou e deu risada. Antes eu devia para todo mundo, era toda hora um 011 diferente. Ele falou, agora não, porque agora eu paguei as minhas contas e eu vivo uma paz e uma tranquilidade. Então, é um conselho para você, busque isso em Jesus, restitua. Agora eu estou falando financeiramente, vamos falar agora emocionalmente. Nós machucamos as pessoas. Jesus vai dizer isso, não precisa abrir a Bíblia, eu só vou citar Lucas 6,31, ele diz assim, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Essa é uma lei bíblica, gente, muito simples. O que você quer que a pessoa faça a você, faça para ela. Você quer ser humilhado? Não quer, então não humilhe ninguém. Você quer que alguém grite com você? Não grite com a pessoa. Nem com ela, nem com outra. Você quer que alguém te ofenda? Não quer, gente. Ninguém gosta de ser ofendido, então não ofenda as pessoas. Você quer ser tratado com desprezo? Não quer. Ninguém quer isso. Então não trate as pessoas com desprezo. Você quer ser tratado como se você valesse menos? Não quer. Então não trate as pessoas como se elas valessem menos. E aqui tem uma sequência de interpretações para esse texto. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, restitua o mal que você fez. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Isso vai libertar você e não o outro. Você precisa entender esse princípio. Isso vai libertar você e não o outro. Zaqueu, quando estava falando sobre isso, pense comigo. A questão não era quem ele tinha extorquido, ou roubado, ou feito mal. Ele estava pensando era na transformação que o coração dele estava sofrendo quando ele encontrou Jesus. Ele disse, eu vou devolver, eu vou me livrar disso aqui. Se eu fiz mal, eu quero resolver isso diante de Jesus. Então, ele dormiu melhor aquela noite, eu tenho certeza disso. Amém? Caminhe comigo no texto. Versículo 9, vai dizer assim, Jesus lhe disse, né, então, em reação ao que Zaqueu disse, ele disse assim, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. E ele vai dizer, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero ler com você dois textos, o primeiro deles em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Abra sua Bíblia.
Marcos 2, 13 a 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e começou a ensiná-los. Ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ou seja, mais um cobrador de impostos, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição, de novo, Jesus com os pecadores, comendo na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Pensem na confusão que era isso aqui. Você tem que enxergar essa cena. Um líder religioso que veio da parte de Deus, que diz que é o Deus encarnado, o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que os judeus estavam esperando há tanto tempo, ele está socado numa casa de gente que não vale nada. Esse que é o contexto disso aqui. É uma cena caótica para quem entende o que está acontecendo aqui. E eu estou tentando explicar o que está acontecendo aqui, é o caos. O que ele deveria estar fazendo é onde? Era estar com os líderes religiosos na sinagoga, dizendo: olha só, que texto bonito, nossa, olha minha roupa como é bonito. Entendeu? E ele está dizendo: não, eu vou lá junto com os pecadores. Vai dizer que ele estava então com muitos publicanos e pecadores. Continuando o texto, quando os mestres da lei, que eram os fariseus, então os fariseus eram esses líderes religiosos, os fariseus viram comendo com esses pecadores, note que a Bíblia usa aspas, e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Essa pergunta ela é uma intriga, ela é intrigante até hoje. Por que há um Deus que se importa com pessoas que não valem tanto assim? Se as religiões, via de regra, ensinam a pureza, um estado melhor, por que existe um Deus que busca? Um Deus que vai atrás, como eu citei no outro ponto. Um Deus que diz assim: não, mesmo que você não valha tanto assim, para mim você vale. Um texto que nos mostra um Deus que está dizendo assim: eu quero me encontrar com vocês. Então, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico. Ouça, não são os que têm saúde que precisam de médico. Ninguém aqui acorda um dia de manhã e diz: hoje eu vou passear no hospital. Até porque você sabe que você vai ficar lá horas e horas e horas, principalmente se você ganha uma pulseira verde, não é isso? Então você não vai para lá, você só vai quando você precisa de ajuda. Então o texto diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A essência daquilo que nós acreditamos enquanto cristãos é que Jesus ele não veio buscar pessoas boas. Ele veio buscar pessoas e todas elas são más na sua essência. E buscando essas pessoas, ele faz o quê? Ele transforma a vida delas. Aí você diz: ele nos transforma em pessoas boas, melhores que as anteriores. A minha resposta triste para você é não. O que Jesus faz, ele transforma, sim, o nosso caráter, a nossa vida, mas o que ele nos ensina muito mais é o caminho da restauração. Ele nos ensina muito mais agora como que a gente pode correr, ele nos ensina para onde correr. Isso, para mim, é a conversão, esse é o entendimento de que nós, de fato, ainda seremos pecadores, a Bíblia é clara sobre isso, mas agora a gente sabe para onde correr quando está doendo. A gente sabe para que Deus a gente vai orar e dizer: Deus, perdão pelos meus pecados, perdão por isso que eu fiz, perdão porque eu entendo que eu errei. Então, de fato, eu sou um desses, eu me sinto alguém que está doente, eu preciso de ajuda. E a boa resposta aqui é que Jesus sempre vai dizer: que bom. Que bom que você reconhece. Porque eu sempre estarei de braços abertos para receber alguém que pede ajuda. Porque o que ele está dizendo é: não são os que têm saúde que precisam de médico. Então, se você pensa que você está bem, aí ele diz assim: eu não tenho como ajudar. Há um outro texto na Bíblia que explica isso. Ele diz: eu não tenho como ajudar. Eu só consigo ajudar aqueles que reconhecem. Então, para a gente encerrar mais esse ponto, eu quero que você leia comigo outro texto. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim:
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então nós temos uma pequena partezinha, que é a nossa fé. Mas ele vai dizer que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Nós não produzimos salvação. O ser humano não salva a si mesmo, nós não temos como. Você não compra, você não paga a salvação. Você não tem nada que você possa fazer. A única coisa é dizer: Jesus, eu quero. O texto continua dizendo assim, ó, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, não há nada que você possa fazer para conquistar o céu, além de se render de joelhos e dizer: Jesus, estou aqui. Uma pessoa essa semana me perguntou por que nós não temos momento de ofertório aqui na igreja. E ele disse assim, mas, puxa, mas e aquela oferta X e a Y e não sei o quê? A minha resposta, é importante você saber, a minha resposta é a seguinte: quem deve sustentar a igreja são as pessoas que são parte dela, que entendem o que acontece aqui, que são membros dela. De resto, eu não quero oferta de ninguém. Essa é a minha lei aqui dentro. É isso que Deus pôs no meu coração e é isso que a diretoria comprou comigo. Por isso que nós não temos um momento de oferta, por isso que a gente não toca nesse assunto nos cultos. Por que isso? Porque você nunca pode vir para cá achando que qualquer real que você vai deixar aqui vai influenciar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem de bom e nem de mal. Eu não acredito que Deus odeia pessoas que não deem dízimo ou que Deus prejudica pessoas que não deem dízimo. Isso é uma bobagem, isso não é Bíblia. Isso é uma mentira que alguns pastores pregam em algumas igrejas que não caminham de acordo com a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a salvação você não compra. Você não precisa vir para cá com a sua carteira, você tem que vir para cá com o seu coração. Você não vai conseguir comprar porque você nunca vai conseguir pagar o que Jesus fez na cruz. A salvação você não compra. E Deus você também não enrola, você não conquista Ele, você não tem que explicar nada. Você não tem que dizer: Deus, lembra aquela vez? Então, na verdade eu fiz porque eu estava... Não precisa. Primeiro, porque Ele estava lá. Segundo, porque Ele sabe o que você estava sentindo na época. Terceiro, porque Deus vê tudo. A Bíblia diz que Ele vê tudo. Aí então tu diz: pastor, está ficando difícil a minha situação porque eu não consigo pagar, eu não consigo convencer. O que eu faço? O que você faz? Você se rende. Porque não é por obras. Pastor, então eu posso servir na igreja de segunda a segunda para ajudar? Eu posso vir aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não pode. Nem eu faço isso. Às vezes as pessoas me dizem: posso ir segunda na igreja fazer tal coisa? Não pode, eu não estou lá, o Wesley está aqui, mas ele não está disponível. Já disse para algumas pessoas: olha, segunda não tem como, não estamos disponíveis, porque eu não consigo convencer Deus. Eu não consigo trabalhar nem até minha exaustão. Ano passado eu fiz isso. Quem é da igreja sabe, eu tive burnout. Então, ou seja, não dá, não é assim que funciona. Você não ganha Deus nas suas obras, você não ganha Deus no seu trabalho, você não ganha convencendo, você ganha como rendido. É um presente, isso não vem de vocês, é um dom, né? Dom é a mesma palavra para presente, é um presente que Deus dá, Ele entrega para você, né? Quem aqui já ganhou um presente de Natal, de aniversário, de Ano Novo, sabe disso? É como se Deus chegasse para você com uma caixinha e dissesse: ó, toma aqui, abre e vê o que tem dentro, né? Eu trouxe um presente para você. E aí você abre e está escrito salvação eterna. É isso. Aí o que você faz? Aí entra aquela parte que às vezes a gente confunde, ainda aceitei Jesus. Claro, você tem que dar uma resposta. Porque Jesus convida, você tem que dar uma resposta. E tem que dizer: eu quero. Ou tem que dizer: eu não quero. E você responde. E aí, caminhando com o nosso texto, você viu a diferença que isso fez na vida de Zaqueu. Toda a transformação de um homem que começa lá no início da história, apavorado, perdido, quem esse Jesus está passando, deixou ele na árvore, e para o final, Jesus dizendo assim: hoje houve salvação nessa casa. Eu quero orar com você agora. Quero convidar a banda a subir aqui na frente. A gente vai ter um momento muito especial agora. Na verdade, antes de orar, eu quero distribuir a ceia. Vamos lá, Tiana. Tu tem mais algum casal? Oh, que fofinhos. Tá bom, gente. O que vai acontecer nesse momento? A gente vai tomar a ceia do Senhor. Eu quero, antes de você participar, que você entenda o que nós acreditamos sobre a ceia. Existem muitas linhas diferentes sobre como tomar a ceia, quem pode, quem não pode. Pode começar a distribuição. O que eu acredito é muito simples. Se você sabe quem é Jesus, se você entende o que Jesus fez naquela cruz, se você entende que a morte de Jesus foi para nos salvar, como eu acabei de explicar, você pode tomar ceia independente se você é membro da igreja ou não. Não se apegue a isso, tá?
Esse, para mim, o momento da ceia é o auge, é o ápice. Ele é o momento onde a gente abre as portas e escancara para o coração de Jesus. Não é o momento onde a gente afasta as pessoas de Jesus. Eu gostaria que você agora, à medida que pega os elementos, feche seus olhos. E que, por favor, você não me olhe. Esse precisa ser um momento espiritual só seu com Deus. A gente vai tocar uma música baixinho e eu gostaria que você orasse, mas que você orasse uma oração muito sincera, muito profunda. Você que está em casa também, para de me olhar na câmera e feche seus olhos. E que você pudesse orar. E que você pudesse dizer para Jesus: Jesus, eu estou aqui e eu estou assim. E aí você descreve como você está. Feche seus olhos e ore agora. Que você possa dizer para ele: Jesus, eu estou aqui. Nós temos diversas histórias aqui. Você pode dizer: eu estou aqui, eu estou perto de ti, obrigado. Por isso você agradece. Faça uma oração justa e agradece. Diz: Deus, obrigado porque eu estou perto de ti. Pode ser que Deus essa semana tenha feito uma bênção especial na sua vida e você diz: Deus, obrigado pela bênção. Mas pode ser que não, pode ser que a sua semana tenha sido terrível e essa é a hora de rasgar o seu coração diante dele, onde só ele está vendo você. Essa é a hora de você conversar com ele, de dizer para ele: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha de encontro à minha vida e à minha história. Ainda de olhos fechados, eu peço que você não abra. Esse momento você precisa se conectar com Deus. Eu vou ler para você um texto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram deles e lhes disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês mesmos algo de comer. Eles disseram: tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga para mim. E eu quero que você, ouvindo esse texto agora, que você ore e que você diga assim: Jesus, me alimenta. Mas me alimenta através de um milagre nessa noite, me alimenta espiritualmente. E fala assim: eu só tenho 5 pães e 2 peixes, o milagre é só o Senhor quem pode fazer. E eu acredito que essa pode ser sim uma noite de milagres na sua vida, se você clamar, se você pedir, se você orar, se você encontrar Ele. Você precisa acreditar nisso. Jesus, ele passeia no meio da igreja dele. E ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. E se você abrir o seu coração, ele pode transformar a sua história para sempre. Basta que você diga: Jesus, eu quero, eu aceito, eu me entrego. Eu quero te convidar a não ter medo de orar isso essa noite. Que você possa dizer para ele, dizer: Jesus, eu entendi o que o pastor Caio disse e eu me rendo. E você ora comigo e fala assim: Jesus, eu me entrego. Eu entendo essa salvação, eu me arrependo dos meus pecados e eu clamo: me perdoa em nome de Jesus e me dá uma nova vida. E é só Ele quem pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer isso por você mesmo. Você precisa clamar, você precisa dizer: Deus, eu quero isso. E eu vou te dizer que com certeza Ele vai fazer, porque Deus, Ele nunca nega uma oração de alguém que o busca. Então faça agora a sua oração antes de eu fazer a minha. Ora, diz: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. E Ele vai te ouvir. Jesus querido, a tua igreja está aqui reunida, Pai, concentrada em Ti, naquilo que o Senhor é, dizendo: Deus, obrigado porque a gente pode se reunir nessa noite. Obrigado porque a gente pode ouvir a Tua voz, Deus. Obrigado porque a gente pode aprender com Zaqueu, que quando a nossa vida ela se encontra com a Tua, ela é transformada. E eu te peço, transforma a nossa vida em nome de Jesus. Transforma áreas da nossa vida que estão escondidas. Transforma áreas da nossa vida que estão vivendo, Deus, o pecado e a gente não está tendo força. Transforma. E Deus, eu peço por pessoas aqui que nunca entregaram o seu coração a Ti, que o Senhor possa tocar o coração deles. E que hoje haja salvação na Tua casa em nome de Jesus. O Teu amor é irresistível, é maravilhoso.
E eu peço que ele possa ser derramado aqui mais uma vez em nome de Jesus, Pai. E que cada um aqui possa desfrutar do teu carinho, do teu cuidado, da tua paz. Derrama a tua paz sobre corações e que Deus, encontrando a tua paz, que não haja como a gente sair daqui sem dizer: Deus falou comigo hoje. Que a tua paz seja derramada sobre esse lugar, Deus, e a gente se rende a ela, dizendo: Pai, obrigado. O Senhor está caminhando por aqui, a gente reconhece. Obrigado porque o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é Deus poderoso. Só o Senhor transforma vidas, Pai, eu não posso fazer isso. Só o Senhor pode transformar vidas e a gente se rende para Ti, Deus. E obrigado porque a gente pode ceiar hoje, Deus, dizendo: Deus, esse aqui é o Teu corpo, que foi entregue para nós naquela cruz. Esse aqui é o Teu sangue, que foi derramado por nós naquela cruz. E eu te peço em nome de Jesus, que a gente tenha consciência de como isso é maravilhoso para nós, Deus. E a gente te diz: obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor se permitiu, se derramou naquela cruz e nós recebemos o Teu amor em nome de Jesus, Pai. Te agradecendo, dizendo obrigado, porque o Senhor abriu as portas da salvação. Amém.